Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Sistemas Operacionais do curso Técnico em Manutenção e Suporte à Informática. Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo de mecanismo de interrupção dos sistemas operacionais. Na aula anterior, nós abordamos o que são as linguagens de controle do sistema operacional, ou seja, quais são os comandos que a gente pode utilizar e como eles funcionam para poder administrar o sistema operacional. Aprendemos também o que são os programas de sistema e utilitários e como que eles fazem o interfaceamento entre o sistema operacional e a linguagem de controle. E aprendemos também um pouco como que funciona o processamento de todas as instruções, de todos os programas na CPU do computador. Hoje a gente vai relembrar o conteúdo de sistemas multiprogramáveis para poder entrar no conteúdo da aula, que é por que acontece uma interrupção de uma instrução, ou de um programa, ou de um comando durante a execução no sistema operacional. Por que acontece, como acontece essa interrupção e quais são os tipos. Relembrando, pessoal, dentro do contexto de sistemas multiprogramáveis, os recursos computacionais eles são compartilhados entre os diversos usuários e suas aplicações. O que é isso? Todo o poder computacional, todo o poder de processamento do computador daquela máquina específica que está sendo compartilhado por diversos usuários e aplicações, a memória principal, os dispositivos de entrada e saída, eles são compartilhados entre os usuários e as aplicações que estão executando naquele momento específico. No caso do processador, a gente tem um processador só. Nem sempre esse processador ele é dual core, quad core, octa core. Às vezes é um processador simples, né, com um núcleo apenas. Então, não tem como dividir o processamento do processador, a capacidade de processamento dele. O que a gente divide é o tempo. Tentem imaginar um processador com um núcleo apenas e uma thread simples. Se ele tem diversas coisas para fazer ao mesmo tempo, ele é um só. Então ele faz um pouco de cada coisa, mas é de forma tão rápida e escalonada que parece que ele está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu estou acessando o site do IF Goiano, estou escutando uma música bem baixinho e estou com um PDF aberto que estou fazendo uma leitura. Então ele está fazendo três coisas ao mesmo tempo, mas é um processador só. Então ele faz de forma escalonada e compartilhada para poder ele dar conta de fazer tudo. Então isso fica transparente para a gente. Para o usuário, ele tem a percepção que diversos processos estão sendo executados ao mesmo tempo. Mas no caso do exemplo que eu dei, o que está acontecendo é uma execução concorrente. Eu tenho um processador que executa diversos processos, mas de forma compartilhada. O que é diferente de paralelismo, quando eu tenho um computador que tem diversos processadores ou um processador com diversos núcleos, que ele consegue fazer várias coisas de forma paralela ao mesmo tempo. Tá? No caso da memória RAM, por exemplo, ela é uma memória só. Só que eu tenho espaço suficiente para guardar várias coisas ao mesmo tempo. Então, no caso da memória, não é compartilhamento de tempo no processador, é compartilhamento de espaço na memória em si. Embora eu esteja acessando o site do IF, esteja escutando uma música e lendo um texto em PDF, eu esteja fazendo três coisas ao mesmo tempo, o processador não está fazendo isso ao mesmo tempo. Mas esses três aplicativos também eles estão de forma simultânea na memória. Eles são executados de forma concorrente pelo processador, mas estão todos ao mesmo tempo lá na memória. Da mesma forma que o processador não faz tudo ao mesmo tempo, ele consegue escalonar o tempo e compartilhar entre as aplicações, a gente faz isso da mesma forma. A gente está lendo o texto em PDF, né, com o site do IF aberto, então, e ouvindo uma música. O nosso cérebro, ele não escuta a música ao mesmo tempo e permite que a gente faça a leitura. Mas ele faz o chaveamento de forma tão rápida e transparente que parece que a gente está fazendo tudo ao mesmo tempo, mas na verdade não está.
o processador faz a mesma coisa. Tá? Então, os sistemas multiprogramáveis permitem a melhor utilização da memória principal. Isso quando a gente compara com sistemas monoprogramáveis. Sistemas monoprogramáveis, eles permitiam a execução de apenas uma tarefa. E essa tarefa era a tarefa que estava lá na memória. Agora eu posso ter diversas tarefas, diversos programas abertos, todos carregados ao mesmo tempo na memória, mas o processador executando um de cada vez. Isso se a gente for considerar que é um computador que tem apenas um processador com um núcleo e apenas uma thread. Okay? Os SOs são conjunto de rotinas que executam concorrentemente de forma ordenada, mas eles não são apenas isso. Bom, é só um exemplo, porque eu tenho sistemas operacionais que conseguem executar diversas coisas ao mesmo tempo, desde que o hardware permita. Mas, em resumo, essas rotinas que um SO executa, ele executa de forma concorrente. E é isso que eu acabei de falar do processador. Eu tenho diversas coisas para serem feitas, eu não consigo fazer todas ao mesmo tempo, então eu estabeleço uma prioridade entre cada um, faço um pouco de cada um, vou entregando os resultados, mas de forma ordenada e controlada. Isso permite a execução paralela tanto de instruções, que é o que o processador faz, executando os programas e operações de entrada e saída. Nesse caso aqui, essa palavra paralela é importante, porque mesmo que eu consiga, mesmo que eu tenha um computador com apenas um processador, quando eu falo de execução de instruções e operação de entrada e saída, eu faço de forma paralela. Ou seja, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Porque enquanto eu estou fazendo uma rotina, por exemplo, de leitura de pendrive, ou estou mostrando uma imagem na tela do computador, ou estou mexendo no mouse, isso são operações de entrada e saída. Mas são operações de entrada e saída que são minimamente controladas por outro hardware que não é o processador. É o processador que gerencia quem vai fazer o que e quando. Mas minimamente essas operações de entrada e saída são executadas por outro hardware lá na placa-mãe, ou na placa de vídeo, ou no controlador USB, que não são o processador. Então ele consegue, enquanto eu estou fazendo uma operação de entrada e saída, o processador consegue executar as instruções. Nesse caso, é uma execução paralela. Se eu tiver mais de uma instrução para ser executada pelo processador, lembrando que no exemplo que eu dei é um processador único, né, single core, aí sim ele vai fazer o processamento concorrente. Ele vai escolher qual que vai ser executado e quando que ele vai dando as entregas e concluindo os processos. Mas nem tudo é perfeito. Dentro desse contexto do sistema operacional, podem acontecer as interrupções. Uma interrupção de processo, ou de instrução, ou de programa, não necessariamente se trata de um erro. Às vezes, essa interrupção ela pode ser simplesmente para dar atenção maior a um recurso que está sendo demandado pelo usuário. E essa instrução, quando não se trata de um erro, o processador faz o chaveamento rapidamente, ele para de executar um programa, dá atenção para o usuário e volta na mesma hora. Então isso acontece de forma transparente, que não é percebido pelo usuário que aconteceu uma interrupção. Qual que é a definição de interrupção? É uma anomalia no fluxo normal de execução de um programa. Não é um erro, tá? É uma anomalia, ou seja, eu tinha um programa com um conjunto lá de 10 instruções, quando chegou na quinta instrução, houve uma interrupção, ou seja, houve uma anomalia, ele não terminou de executar. Houve uma interrupção, ele sai, o processador dá atenção para outro ponto do sistema operacional e depois ele volta à execução normal. Isso é o que a gente chama de desvio forçado de processamento. Então, o processador para de executar aquilo, atende o usuário e volta como se nada tivesse acontecido. São as interrupções ou exceções. O que causa isso? Sinalizações de dispositivos de hardware externo ao processador ou as próprias instruções do programa. Então, uma interrupção também pode ser o erro, mas não necessariamente. Ou ela pode ser ocasionada por outros dispositivos de hardware que pedem o auxílio do processador durante a execução de uma instrução. Então ele para de executar e vai
atender aquela requisição de hardware. Um exemplo de instrução. Nesse exemplo que eu dei, quando você está ouvindo a música com o site do IF aberto no Chrome e lendo um PDF. No momento que você rola o scroll do mouse, você está dando um comando de entrada e saída. Para o processador, essa operação de entrada e saída tem prioridade, porque se ele falasse, não, espera aí, que eu estou executando, eu estou com o arquivo PDF aqui aberto, estou executando a música e estou com o site do IF aberto. Você tem que esperar eu terminar isso aqui tudo para eu responder o scroll do seu mouse e rolar as páginas do PDF. Se ele fizer isso, não faz sentido, né? Então, toda operação, toda operação de entrada e saída promovida pelo usuário para o processador é prioridade. Ele para tudo que ele está fazendo e tenta responder. É claro que quando acontece o travamento do sistema, ele não vai conseguir responder, porque todo o hardware está travado. Mas, em condições normais, ele dá prioridade para isso. Então, digamos que você está lá e você volta para o site do IF e você quer entrar em uma página, outra página para poder pesquisar uma extensão do conteúdo que você está lendo lá no seu arquivo PDF. Você vai começar a digitar no teclado. Nesse momento, ele não para a execução da música, mas ele faz uma interrupção rápida, atende o seu comando do teclado e volta para ela. Isso considerando que é um processador single core, tá? É um processador só, uma thread só para fazer tudo. Por isso que quando a gente tem um computador com baixa capacidade de processamento e a gente abre um monte de coisa, às vezes ele começa a travar. Ele trava uma coisa, depois ele trava outra, ele destrava, responde outra. São as interrupções que ele tenta fazer para poder atender todo mundo. Como ele tem baixo poder computacional, ele vai dar as suas travadas. Mas se for um processador um pouco melhor ou com menos coisas abertas ali na sua tela, isso não aconteça. Então, quando a gente digita algo no teclado, eu não tenho um processo dedicado apenas para processar as letras que eu estou digitando lá no teclado. Tem um controle mínimo de hardware na placa-mãe, no teclado, mas eu não tenho algo dedicado. Então, ele precisa responder rapidamente essas letras que você está digitando, essas teclas. Então, quando a placa-mãe determina que outro hardware precisa da atenção do processador, que é no caso o seguinte, eu estou digitando aqui no teclado, a placa-mãe está mandando sinal para o processador. Olha, eu tenho uma operação de entrada e saída. Ele para o que ele está fazendo, ele força uma interrupção, né, e aí ele volta, né, faz o que tem que ser feito de operação de entrada e saída, né, suspendendo o processo que ele está fazendo e depois ele retorna de forma transparente. Sempre que ocorre essa interrupção, o sistema operacional precisa necessariamente executar uma rotina de tratamento apropriada. Isso porque cada tipo de interrupção tem um tratamento específico. Então ele tem que salvar o estado do processo interrompido para que haja uma possibilidade de continuar do ponto onde ele parou. Então, se ele está executando a música ali, ele para rapidamente o que ele está fazendo, é muito rápido, tá? Que a gente nem percebe isso se tiver poucas coisas abertas no computador. Então ele para rapidamente o que ele está fazendo, salva o estado que fica nos registradores lá, e aí ele atende a demanda de entrada e saída e volta. Então, para ele voltar de onde ele parou, ele precisa salvar esse estado. No exemplo que eu dei do teclado, eu tenho operação de entrada e saída. Então, quando eu concluo essa operação de entrada e saída, o processador que ele havia interrompido o programa de execução, o programa em execução, ele volta e retoma de onde parou, após o término da operação de entrada e saída. Lembrando que cada letra que você digita é uma operação de entrada e saída. Então, se você digita 10 letras ali no teclado, incluindo o espaço, ele faz 10 interrupções no que ele está fazendo. Mais uma vez, reforçando, se for um processador,
processador com apenas um núcleo. Se tiver mais núcleos, ele consegue dividir. Para que um programa, né, ou uma instrução, ou uma rotina que foi interrompido seja retomado, no momento da interrupção, como eu falei, ele precisa preservar o conjunto de informações que estão lá nos registradores. E aí, depois que ocorre a interrupção, ele precisa executar a rotina de tratamento. Aqui eu tenho um exemplo gráfico que mostra de forma bem simples isso. Eu tenho o meu programa, que é o conjunto de instruções, né? Então, mais ou menos lá no meio do programa da execução dele, acontece uma interrupção, ou uma exceção, que poderia ser um erro do programa, ou uma solicitação do usuário para poder acessar um outro arquivo, ou uma solicitação da placa-mãe do conjunto de hardware, enfim. Mas aconteceu uma interrupção no meio do programa. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele salva o conteúdo dos registradores na pilha de controle. Por quê? Porque ele tem que voltar de onde ele parou quando ele atender essa operação de entrada e saída. Identifica a origem do evento, né? Quem que solicitou essa interrupção, obtém o endereço da rotina de tratamento, porque dependendo da interrupção, por exemplo, é uma interrupção de outro programa com prioridade maior, é uma interrupção de entrada e saída, de teclado, enfim, de acordo com o tipo de interrupção, ele precisa ter a rotina de tratamento específica para isso. Aí ele executa essa rotina de tratamento e volta, depois dessa interrupção ser concluída, e restaura o conteúdo dos registradores e continua executando o programa. Isso de forma bem rápida. Toda vez que acontece uma interrupção, como eu já falei, reforçando, o sistema operacional precisa identificar o tipo, porque de acordo com o tipo, ele vai determinar que rotina de tratamento que vai ser feita. Qual que é o conjunto de instruções que vão garantir que, ao parar de executar aquela instrução, aquele programa, e atender outra demanda, o que deve ser feito para retomar de onde parou de forma transparente para o usuário. Por isso que cada interrupção tem uma rotina de tratamento específico. Esses eventos que causam as interrupções, elas podem ser diversos, né? Mas a gente pode classificar eles em dois tipos: eventos síncronos e assíncronos. Os eventos síncronos, eles independem dos dados de entrada e instrução de programas, ou seja, são imprevisíveis, podem acontecer a qualquer momento durante a execução de um programa. Então, o SO ele não consegue prever quando isso vai acontecer. E não se relacionam com outro programa concorrente. O que então seria algo imprevisível? O sistema operacional ele não vai prever quando você vai apertar uma tecla no computador, quando você vai mandar o sistema operacional desligar, quando você vai inserir um pendrive. Então ele não consegue prever isso. Então são eventos de interrupções síncronos. Quando eu tenho outro programa concorrente executando ao mesmo tempo, o programa concorrente ele faz uma solicitação para o sistema operacional para poder ele fornecer determinado recurso. Nesse momento que ele faz uma solicitação, o sistema operacional consegue prever que haverá uma interrupção. Então, antes de interromper esse processo aqui, ele prevê que vai acontecer uma interrupção, executa a rotina de tratamento apropriada, faz a interrupção, desvia a capacidade de processamento, atende a demanda e volta para isso aqui. Nesse caso, um evento assíncrono, né? Isso que é o resultado direto da execução de um outro programa concorrente, que são eventos previsíveis. Então, antes de interromper, ele já sabe que ele vai interromper, ele consegue se programar para isso. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenha ficado claro como que é o funcionamento do mecanismo de interrupção do sistema operacional. E para a próxima aula a gente vai estudar como que acontece o gerenciamento das operações de entrada e saída pelo SO. Até breve. Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.